Fala, inventores! Sejam bem-vindos ao canal. Umidade no filamento, o grande pesadelo de quem trabalha com impressão 3D e quem mais causa atrasos e prejuízos na hora que você está trabalhando com a impressão 3D de filamento ou a impressão FDM. Nesse vídeo eu vou trazer para você um experimento que eu fiz aqui utilizando o MFS, que é o nosso projeto de secagem de filamento e de facilitação aí de manuseio de filamentos, mas isso não vale só para o MFS, tá? Então, se você trabalha com impressão 3D, se você usa impressão 3D aí para fazer os seus projetos e tudo mais, fica até o final do vídeo, que durante esse vídeo eu vou mostrar para você os experimentos que eu fiz com o Hyper PLA da Creality para a gente poder secar os filamentos, e eu vou te passar algumas informações importantíssimas aí a respeito de umidade em filamentos de impressão 3D que vão te ajudar aí no seu dia a dia, você usando ou não o nosso projetinho aqui do MFS, beleza? Então fica até o final e vamos inventar! Se você está caindo de paraquedas agora no canal, fique sabendo que a gente tem um projeto aqui no canal chamado MFS, ou Multi-Filament System, que a gente lançou para a Creality K1 Max. Basicamente é um case de filamentos que você coloca aí na parte de cima da sua Creality K1 Max, que vai te ajudar a gerenciar esses filamentos pela parte da frente da impressora, já que, por padrão, ela vem com um suporte lá na parte traseira e é bem complicado a gente usar a impressora sem poder ver o rolo de filamento, sem a gente poder conferir se não está enosado e tudo mais, e ainda te ajuda a manter os filamentos secos. E a gente já está trabalhando na versão para Creality K1 desse projeto, que basicamente é um projeto novo que está vindo cheio de melhorias baseado aí nos feedbacks de quem já comprou o MFS para K1 Max e já mandou aí esses feedbacks, esses pedidos de melhoria. A gente está implementando no projeto da Creality K1 e depois a gente vai aplicar esses upgrades também no projeto da K1 Max, assim como eu prometi quando a gente lançou esse projeto. Então, se você não sabe o que é o MFS, eu vou deixar o linkzinho no card, mas também vai estar na descrição e no comentário pinado, você vai poder ir lá assistir e entender o que é o projeto do MFS. O assunto hoje é a umidade em filamento. Na semana passada eu estava fazendo a prototipagem aqui do MFS para K1 e de repente eu precisei ali fazer uns testes, estava testando materiais diferentes para um componente muito especial aqui, que é o nosso hubzinho de filamentos. Eu fui na pressa ali, falei, vou testar o Hyper PLA para ver como é que fica ele no Hyper PLA. E aí eu peguei um filamento de Hyper PLA vermelho que eu tinha na minha estante, e eu falei, eu lembro de ter usado esse filamento hoje de manhã, então eu acho que dá para usar ele, não tá úmido, né? Então fui lá, peguei ele e botei para imprimir. Surpresa para mim é que ele começou imprimindo com uma qualidade horrível, porque ele estava super úmido, tinha absorvido muita umidade, era um filamento que já estava aberto na minha estante há alguns dias, e eu não lembrei de colocar ele na bag. Na verdade, eu achei que ele já estava na bag com sílica. O interessante é que, como eu coloquei ele para imprimir na Creality K1 Max, durante a impressão, deu para ver a diferença na qualidade da impressão de uma forma que eu não tinha visto em nenhum outro filamento que eu estou usando até agora, porque eu sempre mantenho eles na bag e coloco para imprimir no MFS. O MFS mantém ele seco durante todo o dia, não importa durante quanto tempo eu estou imprimindo, os filamentos estão sempre secos. Nesse experimento acidental, eu pude ver a diferença nas camadas. E aí foi onde eu resolvi fazer um outro experimento, um experimento intencional para poder validar o que aconteceu aqui. Eu criei esse modelo aí que você está vendo na tela agora, que é um modelo de um tubo que tem uma parede de um filamento só de espessura, para que eu pudesse acompanhar passo a passo, durante a impressão, o processo de secagem, o processo de drenagem de umidade do filamento enquanto imprimia. Ele só tem uma camada na parede desse tubo e o diâmetro dele e a altura eu calibrei intencionalmente para ele levar exatamente 2 horas para imprimir. Dessa forma eu conseguiria dividir ele em etapas e entender quanto tempo demora para secar um filamento Hyper PLA que está completamente úmido, exposto ao tempo, até ele chegar num ponto que seja aceitável para a qualidade de impressão. Esse é um canal independente, ou seja, a gente não recebe patrocínio de marcas de produtos de impressão 3D, mas a gente faz avaliações, a gente faz testes, a gente faz
uma série de vídeos aqui para trazer informações para melhorar a sua vida aí com impressão 3D. Então, se você quiser apoiar o canal, eu vou deixar o QR Code do Pix aqui na tela para você poder mandar aí qualquer valor que você achar que esse vídeo mereça como agradecimento. Eu agradeço de coração o seu apoio, não esquece de se inscrever e deixar o like aí para a gente poder levar essa informação para mais e mais pessoas. Vamos de volta pro vídeo. Então, deixei o meu Hyper PLA vermelho novamente exposto ao tempo, porque ele tinha secado durante a impressão. Deixei ele novamente exposto. Nos dias em que ele ficou exposto, a temperatura aqui estava em torno mais ou menos de 30 graus e a umidade estava oscilando entre 88% e 94%, a umidade relativa do ar, para você entender aí o quanto de umidade ele vai absorver. E antes de eu começar a imprimir, eu ainda dei uma exagerada. Eu deixei ele dentro do banheiro com o chuveiro ligado, pegando o vapor ali do chuveiro durante 2 horas, ou seja, eu dei ali uma sobrecarga ainda de umidade, porque eu queria realmente fazer um teste que eu pudesse ver a diferença. Então eu quis garantir que ele realmente estivesse bem carregado de umidade para ver quanto tempo a gente conseguiria extrair toda essa umidade. Lembra que cada plástico, tá? PLA, ABS, policarbonato, PETG, cada plástico tem um nível máximo de saturação, de absorção de umidade. Só que esse nível máximo de saturação, ele varia não só de acordo com o plástico, mas também varia de acordo com o fabricante. Tá? Por quê? Porque o plástico que a gente usa na impressão 3D, ele não é puro. Quando você está imprimindo o PLA, por exemplo, especialmente o Hyper PLA, que é esse filamento aqui da Creality ou de outras marcas aí, que são projetados, desenhados e testados para impressão em alta velocidade, ele não é PLA puro, ele contém aditivos para facilitar o manuseio dele e o uso dele na impressão 3D. Então é importante você lembrar que, além da diferença dos tipos de plástico, ainda existem os aditivos que podem influenciar nessa taxa de absorção de umidade, ok? Então, o meu teste foi com o Hyper PLA da Creality e tentando extrair aí a umidade dele com o máximo de saturação dele até o mínimo para eu ver quanto tempo demoraria. No teste eu fiz a impressão desse tubo. No primeiro tubo que eu fui imprimir, houve uma tragédia, tá? O que aconteceu? Depois de 90 minutos de impressão, apareceu um nó no meio do filamento, tá? Não é um nó que veio de fábrica. Esse filamento eu já tinha usado ele, e, infelizmente, na hora de guardar, eu acabei cruzando a ponta do filamento e ficou aquele nó ali no meio, só que ele não travou o filamento durante 1h30, ele só foi realmente esticar e travar o filamento depois dos 90 minutos de impressão. Então, no primeiro teste, ele acabou não imprimindo a última camada, mas como você pode ver aí no timelapse da K1 Max, ele continuou mantendo a mesa aquecida e fazendo de conta que estava imprimindo, só que na verdade ele estava ali moendo o filamento na extrusora e eu não estava presente. Eu tinha colocado um alarme para me lembrar de voltar na impressora para tirar e ele acabou indo até o final. Ou seja, para a finalidade de verificar a secagem do filamento, esse teste continua sendo válido. Por quê? Porque a câmara continuou quente e ele continuou teoricamente imprimindo, né? E o ar quente continuou passando ali pelo filamento para poder proporcionar esse processo de secagem. Então, teste da primeira etapa, 2 horas de impressão. Quando deu as 2 horas de impressão, eu aguardei ali uns 5 minutinhos mais ou menos para a mesa dar uma esfriada, removi e logo na sequência já coloquei o segundo tubo para imprimir, ou seja, foram 2 etapas de 2 horas cada uma, totalizando 4 horas de impressão, aonde eu pude extrair os pedaços aí dessas impressões para eu poder fazer a análise de qual é a taxa de desidratação aí do filamento. Com os 2 tubos impressos, eu ainda precisava fazer um outro teste, eu precisava ter um teste de controle. Qual que é o meu teste de controle? Pegar aquele filamento que estava ali na impressora, colocar numa bag com sílica gel zerada, tá? Bastante sílica, sugar todo o ar de dentro dela para poder botar ela no vácuo e deixar 24 horas na sílica gel, para tentar drenar o máximo possível e imprimir novamente o tubo para eu ter uma unidade de controle, para eu poder ter uma comparação, ou seja, pegar um filamento completamente seco ali, drenado com sílica gel e aí comparar
com as etapas da minha impressão secando o filamento dentro do MFS sem nenhum artifício adicional, só usando o calor da impressora que emana da mesa de impressão passando pelo filamento para secar ele. Mas como esse último teste, essa parte de controle, eu não precisava imprimir ele inteiro, eu imprimi só uma partezinha dele e aí eu cortei a impressão porque ele não ia mudar a taxa de umidade do filamento se eu deixasse 2 horas imprimindo. O que eu precisava era realmente ali da peça de controle. Feito isso, eu marquei os tubos, coloquei as divisões para eu entender de quanto em quanto tempo era aquela mudança de estado, então coloquei ali marcações de 30 minutos para eu tomar como parâmetro, e é isso que a gente vai fazer agora. A gente vai analisar os resultados desse experimento. A começar pelo pior deles, que é o primeiro minuto ali de impressão, que é imprimindo a base ali daquele cilindro, e na base a gente consegue ver as marcações de umidade com muito mais clareza. Tá? Mais do que a gente consegue ver na visão lateral da impressão. Se você prestar atenção nessa imagem que você está vendo aí na tela agora, você vai ver esses pequenos pontinhos redondos. Essa imagem eu estou fazendo ela a partir do microscópio, ok? Então, por isso você está vendo essa imagem tão grande, em tantos detalhes. Por quê? Porque a gente está indo lá com o microscópio, colocando um zoom gigantesco ali para a gente poder chegar realmente no ponto de enxergar cada uma das trilhas da impressão e poder enxergar essas pequenas bolhas. A olho nu, essas bolhas parecem mais como se o material tivesse a aparência de uma lixa. Então quando você tem aí um material que você sabe que quando você imprime ele fica lisinho, bonitinho tal, e você de repente vê que ele tá com uma aparência áspera, fosca, significa que esse material tá com muita umidade. Só que quando você olha lá dentro do material, aquela aparência fosca e aquela textura áspera, ela é proveniente exatamente destas bolhas que estouram. Essas bolhas são pequenas partículas de água que estão acumuladas dentro do material, que quando entram em contato com a sua extrusora a mais de 200 graus Celsius, elas entram em ebulição instantânea, fazendo com que elas explodam e deixem essas marcas aí na sua impressão. Lembre-se que tem uma diferença gritante aí entre evaporação e ebulição. Eu vou fazer um outro vídeo aqui no canal falando sobre esses dois processos, tá? E explicando, tirando algumas outras dúvidas aí de gente que está comentando a respeito de porque a câmara da AK1 não atinge a temperatura necessária para secar o filamento e tudo mais. Eu vou fazer um outro experimento para poder mostrar isso para vocês. Eu estou esperando chegar alguns equipamentos especiais aí para eu poder fazer esse experimento e mostrar para vocês com comprovação científica aí, para vocês poderem ver isso acontecendo. Mas, para propósito desse teste, vamos lá. Essa visão aí é a visão da base da impressão, ok? Para complementar, tem aí a impressão do brim. O brim é aquela camadinha que fica do lado de fora da impressão que ajuda a manter a aderência na mesa. O brim ele é um pouco mais comprimido, vamos dizer assim, então a aparência dele acaba ficando um pouquinho diferente da impressão da primeira camada da peça em si. Mas o efeito das bolhas é o mesmo, o efeito de manter a impressão fosca, áspera, é o mesmo. Durante a impressão, nas primeiras etapas, dá para ver claramente que as bolhas interferem aí, interrompem, por exemplo, essas linhas, que são as linhas de impressão. Cada buraco desse que você vê na linha, cada interrupção dessa que você vê na linha aí, na verdade é uma bolha que explodiu. No microscópio, de acordo com a incidência da luz, a gente não consegue ver exatamente a bolha em si, mas a gente vê um interrompimento da linha de impressão, que é basicamente o efeito da bolha, ok? Então, passando para os 30 minutos, a gente consegue ver uma leve redução. Na verdade, dependendo da posição da onde você remove a amostragem, né, da questão circular ali do tubo, ela pode variar um pouco, principalmente por quê? Porque o fluxo de ar dentro do MFS, ele não é uniforme em volta do filamento. Ele passa mais pela parte da frente do que pela parte de trás do rolo de filamento, fazendo com que durante a impressão, enquanto o rolo está girando ali, aquela parte da frente ela vai secando mais rápido e conforme ele vai girando igual um frango ali no forno, ele vai secando os outros lados. Já quando a gente vai para os 60 minutos, a gente consegue ver uma diferença um pouco maior. Já nos 90 minutos, a gente já consegue ver uma diferença interessante aí na drenagem, na redução da quantidade de bolhas estouradas. Como esse primeiro teste foi aquele que falhou, eu não tenho os últimos 30 minutos dele.
Então a gente vai direto aí para a parte do segundo tubo, que seria a partir dos 120 minutos de impressão, ali entre os 120 e os 150 minutos de impressão. Nessa parte a gente já está vendo uma diferença maior, ok? Mas mesmo assim a gente consegue ver bastante marcações. Se a gente olhar a impressão da primeira camada do segundo tubo, já dá para ver uma diferença gritante com relação à primeira camada. Essa diferença aí já está muito óbvia, muito evidente com relação à quantidade de bolhas. Na impressão do Brim, da primeira para a segunda, a gente também vê uma diferença, apesar de que no Brim de controle, a gente não vê essas marcaçõezinhas, essas deformações onduladas. Então, no Brim do segundo tubo, a gente já não vê bolhas, mas a gente ainda vê uma certa deformação do material causado por uma umidade remanescente. O que acontece aí é que no filamento, nas camadas mais exteriores, a gente tem o acúmulo de mais moléculas de água que durante a impressão acabam causando explosões mais drásticas ou maiores, causando esses estouros de bolha, esses furos aí, de forma mais evidente. Já nessa segunda etapa aí de impressão, a partir de 2 horas de impressão, a gente começa a ver que as bolhas diminuíram de tamanho, ou seja, são moléculas de água que estão na parte mais interior do filamento e que não tiveram tempo de ser evaporadas ainda. As moléculas mais externas, aonde acumula mais água, já foram eliminadas a partir das 2 horas de impressão. Analisando as próximas etapas aí do segundo tubo, a gente vê gradualmente a redução das bolhas e também a redução de quantidade, não só a redução de tamanho, mas a redução de quantidade de bolhas. Adicionando aí na nossa comparação agora a peça de controle, aquele que a gente imprimiu usando o filamento completamente drenado ali, utilizando uma bag a vácuo com a sílica gel, a gente consegue ver a comparação absurda que é a impressão de controle. Vamos começar aí pela impressão da base. Então dá uma olhada como é que fica a base de controle com o filamento apropriadamente drenado, ok? Comparado com a primeira etapa, com a primeira base. Agora, comparando com a segunda base, depois de 2 horas, e comparando com a terceira base, que foi uma base só de teste, só de primeira camada, que eu fiz após as 4 horas de impressão, antes de eu botar ele para secar definitivamente. Então a gente consegue ver a diferença na quantidade de bolhas e no tamanho das bolhas até a gente chegar na drenagem ideal. Depois de 4 horas de impressão com o MFS, dá pra gente ver que ainda tem bolhas remanescentes. Mas lá no vídeo sobre o MFS, eu sempre deixei claro que o MFS não é um dispositivo para você secar filamentos que estão expostos ao tempo. Ele é um dispositivo que vai te ajudar a manter o filamento seco e pode sim secar outros filamentos, enquanto você está imprimindo um ali que está seco, que está na quantidade certa de umidade para você ter qualidade, você pode deixar outros 2 filamentos ali dentro que eles vão secando durante a impressão. Então, em 4 horas de impressão utilizando um determinado filamento, você pode sim alcançar um nível de drenagem aceitável aí com os outros 2 que estão ali dentro da câmara. Lembrando que nesse teste eu tinha só um rolo de filamento dentro do MFS, o que fazia com que boa parte do ar quente acabasse se dissipando pelas bordas e não passando pelo filamento em si. Com 3 rolos de filamento, você força o ar a passar por esses 3 rolos de filamento, aumentando a eficiência aí da drenagem e da secagem. Lembrando que se você trabalha com tecnologia, se você trabalha com computação, com programação, com cloud computing, a CloudStorm liberou o curso de iniciante AWS, onde você vai poder ter acesso a informações que são extremamente importantes para quem está começando. Mas ele não é um curso só para quem está começando. Se você já tem um tempo de mercado, lá dentro eu passo informações importantes a respeito dos pilares que sempre me guiaram na minha carreira ao longo de mais de 36 anos de trabalho com programação e ao longo de mais de 13 anos com cloud computing, que são os pilares de segurança, performance e controle de custos. Então, lá dentro tem dicas importantíssimas aí mesmo para quem já trabalha há algum tempo com cloud, mas não está conseguindo extrair os melhores resultados aí dos seus projetos, das suas plataformas. Lá dentro desse curso eu passo dicas muito valiosas para que você consiga aplicar nos seus projetos as mesmas técnicas e experiências que eu já apliquei em mais de 70 projetos de sistema, incluindo projetos internacionais,
que suportaram aí dezenas de milhares de usuários simultâneos com um custo extremamente baixo e com técnicas de segurança que garantiram que esses projetos ficassem no ar mesmo sofrendo massivos ataques de DDoS durante a operação deles. Então não perde tempo, o link vai estar na descrição e no comentário pinado, e já vai lá e se inscreve para o curso da CloudStorm. Esse é o último lançamento do curso do AWS Iniciante, não vai ter outra oportunidade e as vagas são limitadas. Então não perde tempo, clica no link, vai lá e já faz a sua matrícula e começa a estudar agora. São mais de 30 horas de aula com muita informação, assim, muito denso, para que você realmente mude a sua carreira em Cloud Computing. E, de volta para o vídeo. Quando a gente compara as camadas, a gente consegue ver que desde a primeira etapa lá com o filamento completamente úmido até chegar na nossa camada de controle, a gente consegue ver claramente a evolução aí de drenagem, a redução da interrupção das linhas aí, das linhas horizontais de impressão. Então a gente tem aí a comparação da base, a gente tem a comparação do brim e a gente tem a comparação das camadas impressas ao longo desse teste aí de impressão. Lembre-se que esse teste só tem uma camada de espessura na parede. A diferença dele para essa impressão aqui, que a gente consegue ver de forma muito mais grosseira a umidade estourando, é que quando você tem uma camada interna, o alargamento dessa camada acaba sendo passado para a parte externa, vai empurrando o filamento para fora, causando essa deformação aí que você está vendo na tela. Quando a gente tem essa impressão somente em uma camada na parede externa, a gente reduz esse efeito de ônibus apertado, vamos dizer assim, e aí a deformação do material acaba não ficando tão evidente, mas a gente consegue ver claramente através das imagens, com zoom e das imagens do microscópio, que a gente tem sim uma diferença de qualidade na impressão, uma diferença de um filamento fosco, áspero, até ele chegar num filamento lisinho e pleno para você poder imprimir as peças com qualidade. Mais uma vez, o MFS não é milagroso, então não adianta você querer usar ele como um dispositivo de secagem constante aí. Você precisa manter os seus filamentos armazenados de forma apropriada. Então mantenha ele em armários herméticos, armários com sistemas de secagem, ou mantenha eles dentro de bags a vácuo com sílica. Não dá trabalho, é só uma questão de hábito para você manter aí a qualidade dos seus filamentos. Até porque a própria absorção da umidade durante longos períodos aí de exposição do teu filamento podem sim degradar o teu filamento com muito mais velocidade, podem mudar a qualidade da impressão mesmo depois que você secar ele novamente. Então, mantendo ele sempre seco, você conserva o seu filamento por muito mais tempo. Em especial, vou dar uma vírgula aqui, o PLA. O PLA ele é feito a partir de extratos vegetais, então ele por natureza é um material biodegradável. E a maneira mais eficiente de você biodegradar um material é o quê? Expondo ele à umidade. Então, se você manter ele sempre bem armazenado e sempre sequinho, você tem um filamento que vai durar por muito mais tempo e vai manter a mesma qualidade quando você precisar dele. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve porque logo logo tá saindo o MFS para Creality K1 e vem com muitas novidades e muitos upgrades que a galera que comprou o MFS para K1 Max sugeriu e eu fui implementando nessa versão. O projeto K1 Max vai receber esses upgrades também, porque eu prometi que eu ia manter esses projetos atualizados e eu estou usando eles aqui no meu dia a dia, então eu também quero esses upgrades. Então se você quer saber quando o projeto da K1 vai ser lançado e você quer estar ali no dia para você poder pegar a promoção de lançamento, se inscreve aqui no canal, marca o sininho e já deixa o like nesse vídeo aqui para ajudar a levar essas informações para mais pessoas e mais pessoas conseguirem entender um pouquinho melhor como conservar os seus filamentos e tirar impressões com muito mais qualidade e menos umidade. Eu vou ficando por aqui, obrigado por assistir o vídeo até o final e até a próxima, vamos continuar inventando.